boa noite. Começando mais um SAFcast, produto do SAF Bom Pastor. Os nossos episódios vão ao ar todas as quintas-feiras, 19h30. Então, se eu fosse você, já me inscrevia no canal, curtia nosso canal aqui no YouTube, deixaria os seus comentários. Por quê? Porque toda vez que tiver um episódio novo para ser lançado, você será notificado e não vai perder nenhum assunto. Falando em assunto, nós trataremos nos nossos podcasts de vários assuntos. Finança, educação, saúde, bem-estar, mundo pet e até mesmo de assuntos funerários, como foi o caso do nosso episódio passado. Mas, sem delongas, meu nome é Jefferson Martins, eu sou CEO do grupo SAF Bom Pastor e eu gostaria de fazer um pedido para você. Nós vamos deixar durante a semana caixinhas de perguntas para que você que nos assiste consiga interagir, deixando suas perguntas, deixando os seus questionamentos, as suas curiosidades sobre o assunto que vai ser abordado nas nossas edições que vão acontecer. Hoje a gente está aqui com Carlos Valese, ele é fisioterapeuta e hoje ele vai falar para a gente aí dos benefícios da fisioterapia, vai trazer aí uma série de informações para a gente a respeito do que a gente vem passando na nossa vida, porque a gente começa a viver e as coisas vão acontecendo, né? Mas primeiro vamos entender quem é o Carlos Valese. Carlão, fala pra gente aí, quem é você? Conta um pouquinho da história do Carlos. Olá pessoal, eu sou o Carlos, fisioterapeuta aqui da cidade de Ibiporã, a convite do Jefferson aí falando um pouco sobre os benefícios da fisioterapia com vocês hoje. Inclusive, gostaria de agradecer o convite já de antemão, Jefferson, e a toda a SAF Bom Pastor. Atuo hoje numa área da fisioterapia relacionada às disfunções traumato-ortopédicas, então tudo relacionado à lesão traumática, bem como aquelas também que a pessoa vem já de nascença. Atuo há 4 anos hoje na área da fisioterapia, sempre aprendendo um pouquinho mais e a gente costuma falar, né, Jefferson? É um clichê para quem normalmente você pergunta, mas eu digo que a fisioterapia ela me escolheu, né? Porque vem desde criança, eu sempre tive uma grande curiosidade em entender como tudo funciona no corpo, né? Eu sempre estar envolvido com esporte, com atividade física, eu sempre olhava as pessoas, olhava para mim e falava, mas como é que isso aqui funciona? Por que tal pessoa reage de um jeito, essa pessoa reage do outro, eu reajo de um outro jeito? E tentando entender esse funcionamento interno do corpo. Então vem desde a minha infância, por isso que eu digo que a fisioterapia ela me escolheu. E eu tive também uma ocasião, aproximadamente 10 anos atrás, com um parente meu avô, ele teve um acidente vascular encefálico, e já naquela dúvida, buscando ali já o curso que eu ia prestar o vestibular, ali eu tive a certeza mesmo que, enxergando o processo de reabilitação dele, era aquilo que eu queria fazer. Mas me fala uma coisa, você sempre teve essa vontade da fisioterapia? Ou foi uma coisa que assim, no meio do caminho, até por essa questão que você acabou de dizer do avô aí, foi uma coisa que te despertou, de repente você olhou e falou assim, olha, meu avô está passando por essa situação, de repente eu tenho uma oportunidade de trazer um bem-estar para o meu avô e também poder mudar alguma coisa na vida das pessoas. Foi mais ou menos por aí o caminho? Foi mais ou menos por aí. Pelo seguinte, como eu disse, eu venho de uma adolescência, bastante esporte, fui atleta do voleibol, a gente tinha um acompanhamento de fisioterapeuta lá, e sempre achei muito interessante. Mas ainda, no final da adolescência ali, eu ainda não tinha definido qual o curso mesmo que eu prestaria. Fazer. Né? Porque eu não sabia exatamente o que a fisioterapia fazia, em todas as vertentes que ela atuava. E aí quando meu avô ele teve essa lesão, foi assim, eu participei praticamente de todo o processo de reabilitação dele, né? Ele por morar numa outra cidade, sem muito acesso à saúde, município pequeno, ele veio se tratar aqui em Biporã, né, na minha casa, ficou na minha casa todo esse período. E aí eu acabei participando de toda assim, tanto da fisioterapia propriamente, que era realizado praticamente todos os dias da semana, e aquele monte de técnica, aquele monte de coisa assim que eu enxergava que eu não imaginava que a fisioterapia tratava. E aí dali para frente, juntando já toda essa minha curiosidade com com esse apreço que eu tive ainda maior, de ver aquela fisioterapeuta, inclusive daqui da cidade de Ibiporã, tratando meu avô, aí eu decidi mesmo, eu vi que eu
podia fazer diferença na vida das pessoas. Essa visão que você colocou é uma visão que, assim, eu acredito que a maioria dos nossos ouvintes aí, o pessoal que está nos assistindo, né, as pessoas comuns têm. Eu sempre tinha essa visão. O fisioterapeuta, o que que ele faz? Na realidade, a visão que eu tinha era quebrei alguma coisa, eu vou precisar fazer uma fisioterapia porque eu quebrei alguma coisa. Mas a fisioterapia ela vai muito além disso, né? E até engraçado, a minha esposa, o meu filho também estão cursando, né, o curso de fisioterapia. E numa conversa com ela essa semana, ela até me colocou uma situação que ela falou assim, que o fisioterapeuta, ele tem, vamos falar assim, a porta de entrada para a profissão, mas o fisioterapeuta, por exemplo, um neuro, ele, para ser neuro, o fisioterapeuta também pode se desenvolver para uma neurologia, porque tem lá um caminho para isso. Sim, sim. Né? Tem várias especializações médicas hoje que a gente vê que o cara não fez a medicina, ele fez a fisioterapia e depois fez uma pós, uma especialização numa área mais específica. E assim, é muito mais amplo do que só o que a gente pensa, né? Sim, sim, exatamente. A fisioterapia hoje, e não só atuando nessa maneira de reabilitação, como você disse, eu quebrei, vou procurar um fisioterapeuta, mas ela também atua na prevenção de lesões. Então, nós poderíamos citar diversos casos aqui. A fisioterapia ergonômica, que previne, ergonômica e laboral, que previne acidente de trabalho, por exemplo, e assim o afastamento, o não afastamento de seus trabalhadores. Sim. A própria fisioterapia neurofuncional, trabalha nessas disfunções, tudo relacionado ao sistema nervoso central. Então, o AVC, o Parkinson, a lesão medular, a fisioterapia uroginecológica, hoje está muito em alta, relacionada à saúde feminina principalmente, né? E a fisioterapia traumato-ortopédica, que é onde eu atuo, e está mais relacionado à fratura, a acidentes também de traumas, né, que a pessoa ela tem daí a lesão, procura o fisioterapeuta, mas também a parte preventiva. Entendi. Entendi. Então, vocês viram que a fisioterapia ela é muito além do que muitas vezes a gente pensa. Né? E como eu falei no começo da nossa conversa aqui, o Carlos é um parceiro do SAF Bom Pastor, o Carlos atua nessa área de fisioterapia. Então, você que nos assiste, que é associado, que precisa de um acompanhamento fisioterapêutico, ou, como é o caso, né, eu sou cliente do Carlos, eu passo às vezes né, pelas ventosas terapias, a gente faz algumas coisas aí, até para dar uma destravada no dia a dia, né, Carlão? Porque o estresse do dia a dia, aquelas tensões nervosas, isso acaba fazendo com que a gente tenha aquela dorzinha de ombro, aquela coisa nas costas. Então tem os procedimentos aí. Eu sou cliente do Carlos. Então você que é associado também pode passar a ter esse benefício por um valor bem acessível, porque na nossa parceria, né, Carlão? É um precinho diferenciado aí para você que é associado. Mas, Carlão, fala uma coisa para mim. Nós passamos aí por um período aí de 2 anos bem complicado, que foi esse período da pandemia. Né? E a gente percebeu assim, infelizmente, a gente perdeu muitas vidas por conta da pandemia. Mas muitos conseguiram se recuperar, passar pelo processo pandêmico, quer dizer, tiveram lá, às vezes internado, teve gente aí que chegou a ficar meses internados por conta dessa questão da pandemia. E a gente sabe que a questão respiratória, principalmente de quem foi acometido pelo Covid, ficou um pouco comprometida. E aí o trabalho da fisioterapia, ele auxilia? Como é que funciona nesse caso aí para esse dia a dia dessas pessoas que passaram por esse processo? Sim, sim. Infelizmente foi numa ocasião um tanto quanto ruim, mas o serviço da fisioterapia ele ficou muito enaltecido nesse momento agora de pandemia. Né? O Covid, como já está cansado de ver, uma infecção respiratória, um problema lá que dá nas vias respiratórias, e a fisioterapia ela vem tanto para a parte de prevenir o avanço desses sintomas, quanto para tratar o pós-Covid hoje. Muitos pacientes eles ficam com reflexos, com a fadiga, então, uma baixa resistência à atividade física, por exemplo. O fisioterapeuta respiratório ele tem diversas técnicas para melhorar e muitas vezes até reverter esse quadro, trazendo um padrão de normalidade para a vida dessa pessoa de novo. Então, como eu disse, infelizmente foi uma situação tanto quanto ruim para o fisioterapeuta aparecer mais, e não digo somente, claro, na parte do pós-Covid, mas no ambiente hospitalar, a fisioterapia ficou muito presente também. E, sim, ouso dizer que foi o principal papel lá dentro hoje dos hospitais para prevenir esse avanço desse Covid. Então, até porque a pessoa estava ali num processo de tratamento, até mesmo as pessoas que estavam, por exemplo, em UTI, estavam internadas, a gente via o papel do fisioterapeuta lá, fazendo a fisioterapia diária, fazendo ali um acompanhamento, um auxílio para aquela pessoa que estava ali acometida pela doença, justamente acho que para isso, para prevenir posteriores problemas, né? Exatamente. Eu tenho algumas colegas de amigos de faculdade que se formaram e foram trabalhar no ambiente hospitalar. Eu
confesso que eu nunca fui muito próximo dessa área, da Uhum. parte respiratória. Mas em conversas, assim, uma carga horária elevadíssima devido à alta demanda, Sim. né? Alta demanda de trabalho, alta dificuldade, 14, 16, 18 horas. Tive amigos que trabalharam nesse período de pandemia Uhum. e que, se desse para trabalhar mais, trabalhariam mais em prol mesmo de fazer diferença na vida dessa pessoa e, assim, do tanto que amam mesmo o que fazem. É interessante até isso que você colocou, porque assim, teve um episódio passado nosso, né, acho que foi no primeiro episódio que nós comentamos isso, que o pessoal tinha uma visão de que no período de pandemia as funerárias enriqueceram, né? E infelizmente tiveram aí várias vidas que se foram, Sim, aquela coisa toda. E eu acabei explicando naquela ocasião que assim, houve uma demanda no atendimento, porém, por não terem os cerimoniais, aquelas coisas todas, né, nós trabalhamos um pouco mais, mas o faturamento ele ficou igual ou até menor, né, porque as famílias não faziam as homenagens, os cerimoniais, porque não tinha velório. Né? E aí você falando isso agora, aumentou o cargo horário, aumentou aquilo e tal, e o pessoal trabalhava mais por amor à profissão. Mas só por amor à profissão, ou financeiramente também teve um resultado positivo nisso? Quer dizer, teve uma valorização, né, da questão financeira para os profissionais de fisioterapia, e a gente sabe que em várias áreas hoje médicas se ganha muito bem. E em contrapartida tem outras que a gente sabe que não é tão bem assim. Né? Como é que ficou isso para a fisioterapia? recentemente nós tivemos o aumento do piso salarial, embora não seja aplicado de maneira instantânea, Uhum. conforme a lei ela é autorizada, Sim. né? Só que ainda a queixa principal, né, dos amigos da área, sim, é justamente isso, cargas horárias elevadíssimas e muitas vezes uma remuneração que não corresponde Não compatível, a... né? Exatamente. E, poxa, olha o que nós estamos falando. Um dos profissionais que teve o papel principal na recuperação desses pacientes. Uhum. É claro, o amor à profissão ele é importante, mas a remuneração também é. Então, eu acho que seria assim, bem assim, fundamental a importância que as empresas privadas, o próprio Estado, tem fisioterapeutas contratados, Uhum. concursados, trabalhassem na aplicação desse novo piso salarial e remunerassem de maneira correta mesmo, né, esses Uhum. amigos. Não, Então, com certeza. Uma coisa que assim, eu tenho uma preocupação extrema, até com relação à área da saúde, porque assim, quando a gente falava em médicos, estou com 46 anos, então vamos falar da minha juventude ali, dos meus 18, dos meus 20 anos, há 20, 30 anos atrás, né? São médicos que hoje já não estão atuando mais, são pessoas que já estão aí com seus 70, com seus 80 anos, e naquela época a gente via que muitas vezes a pessoa ela exercia a medicina por paixão. sim, Ela ganhava dinheiro, mas você via que era uma coisa que às vezes o médico ele fazia um atendimento às vezes particular sem cobrar pela necessidade do paciente. E hoje muitas vezes quando a gente chega na área médica, a primeira coisa que a pessoa te pergunta é se você tem um plano de saúde, como é que você vai pagar, sem dinheiro, sem cartão. Quer dizer, percebe-se que cada vez mais o capitalismo está tomando conta também dessa área da saúde. Né? E assim, eu não sei se está indo para esse caminho, mas a gente vê, por exemplo, um monte de cursos aí universitários no sistema EAD. Então, o cara estudando à distância. Né? Como é que fica isso para uma área médica? Que você precisa ter, primeiro, humanização. O médico, primeiro, ele tem que ser humano, porque senão ele robotiza o negócio. Né? Você tem que entender a dor do cara, você tem que, né, no caso do fisioterapeuta, você tem que, primeiro, ter o conhecimento técnico, mas você também tem que ser humano, porque você está com tratando com uma certeza. dor, você está tratando com um psicológico, tem tudo isso envolvido. Como é que você enxerga essa evolução da medicina, Carlos? Olha, rapaz, quem é o Carlos, né? Mas assim, eu sinceramente, em cursos relacionados principalmente à área da saúde, eu não acredito assim numa eficácia e numa evolução, assim como nós tivemos até hoje no campo da medicina, na mesma proporção. Porque é justamente o que você falou. Acima do conhecimento técnico, você tem que ter a parte de empatia com o Sim. próximo, você tem que ter aquela sensibilidade de entender o que aquela pessoa está precisando. Além disso, a fisioterapia, basicamente, uma faculdade de 5 anos, nós passamos 4 utilizando as mãos. A gente costuma brincar que os nossos dedos são os nossos olhos, Sim. né? Então, como que num cenário de EAD, a gente vai praticar tudo isso aí? Isso faz total diferença quando nós recebemos o paciente na clínica, realizamos toda aquela anamnese, que é aquela entrevista Uhum. inicial, muitas vezes o primeiro atendimento, nós muito mais conversamos com o paciente para entender todo o contexto de vida dele, tudo que ele passou, Até para saber se o cara é até sedentário, se o agora, cara não é, né? exatamente, que faz total diferença, É. inclusive, e para fazer a avaliação física.
Então, eu acho que isso vai ser muito prejudicado. Mas isso, com certeza, ocorre em função do que você falou, do capitalismo, do gerar mais matrícula, porque essa ideia de trazer acessibilidade ao estudo, eu acho muito, muito legal, muito interessante. Pessoas em áreas mais distantes, em cursar uma faculdade, no caso à distância. Só que para cursos da área da saúde, é muito importante entender que isso é primordial, esse contato físico é primordial. Eu te perguntei isso porque assim, ó, a minha esposa ela começou a fazer a faculdade de fisioterapia num determinado curso e por causa da pandemia, estava num curso EAD. Ela chegou a fechar o primeiro semestre e aí ela percebeu o seguinte, ela falou, olha, se eu continuar nessa sequência no EAD, qual profissional eu vou ser a hora que eu me formar? Ela trancou nessa faculdade, passou para uma outra presencial e aí fez total diferença. Eu percebi que já assim, no primeiro semestre já começaram a ter aula prática. Já começaram a ir para a clínica, já Sim. começaram a fazer, por exemplo, tem uma parte da fisioterapia aquática, alguma coisa assim, Sim, que eles foram para um centro sim. aquático fazer alguma coisa. Então, assim, eu percebo que tem total diferença. É isso que você falou. Eu acho que a gente tem que ir para a acessibilidade, sim, mas uma acessibilidade com qualidade. Porque senão, como é que nós vamos ter? Imagina daqui 20 anos, como é que vão ser os profissionais da área de saúde? Exato, porque esses mesmos profissionais que eles estão se formando agora, muitas vezes, serão os profissionais que vão atender os meus filhos ou a gente lá na frente. Então, peraí, como que a gente vai ter o mesmo nível de confiança, né? Então, sim, hoje nós já vemos alguns reflexos desse tipo de ensino, né? Mas, Uma outra situação relacionada à questão da pandemia, que eu vejo que também, acredito eu, que tenha trazido um público maior para dentro da questão da fisioterapia, é que com o home office, com aquela situação do fica em casa, a galera voltou para casa, o pessoal, né, ficou trabalhando dentro de casa, ficou fazendo várias situações ali, e assim, cada vez mais o uso da tecnologia. Mais tempo na frente do computador, mais tempo com os celulares, mais tempo, enfim, utilizando muito o movimento de mão. Eu lembro que na época da pandemia, eu até me policiei nesse sentido, porque assim, por causa de usar muito a questão do celular, você vai respondendo aqui as coisas, quer dizer, vira e mexe, você tá com aquela dorzinha nos dedões aqui, né? E isso aí também refletiu dentro dos consultórios? com certeza. Inclusive, assim, o meu maior crescimento de pacientes foi nesse período de pandemia. Por quê? Eu comecei a utilizar uma abordagem com caráter preventivo nos meus atendimentos. Então, eu comecei a olhar, poxa, vou deixar a pessoa, primeiro ela ficar doente, para depois ela vir me procurar. Então, eu costumo brincar, né, que o custo da prevenção é muito menor que o custo da reabilitação. Então, essas pessoas que foram trabalhar para home office, que é a maior parte dos meus pacientes hoje, começaram a desenvolver muitos problemas cervicais, as chamadas cervicalgias, dores irradiadas por todo o pescoço, por conta de postura. A gente vai levando cada vez mais o pescoço para frente, para chegar mais próximo ao monitor. Isso, quando no ambiente de home office é ainda mais potencializado, porque a gente está em casa, está mais relaxado, o corpo está mais solto, não precisa manter a postura porque o chefe não está ali olhando. Então, assim, Isso quando não está sentado no sofá, deitadão, com o exatamente. Aí computador se o no chefe colo. liga, corre para a mesa rapidinho ali. Isso, e o problema vai por todo o corpo. O problema vai para a parte cervical, vai para a parte do punho, como você disse, por movimento repetitivo. Começam a aparecer as pequenas inflamações ali, né, as tendinites, famosas tendinites. Problemas lombares, a dor lombar hoje acho que é o carro-chefe, sinceramente, das pessoas. Eu que eu diga. Exatamente. Então, sim, apareceu bastante, cresceu bastante, e não só problemas ortopédicos, né, físicos, mas também os problemas psicológicos também. Tá certo. Hoje nós estamos aqui com o Carlos Valese, fisioterapeuta. Né? Então você que segue a gente aí no nosso SAFcast, que ainda não está inscrito no canal, ó, se inscreva, né? Curte o nosso canal, deixa seus comentários, fala se está gostando, até para a gente ter uma direção, saber para onde é que a gente vai, quais são os assuntos que vocês querem que a gente aborde, porque a nossa ideia é trazer cada vez mais assuntos relevantes para você que nos assiste, para fazer que a audiência do canal aumente a cada dia com assuntos que realmente tenha interesse para vocês, ok? Mas, Carlos, seguindo aqui, ó, eu sempre falo o seguinte, nós estamos falando dessa questão aí, saímos do home, viemos para o trabalho normal novamente, e eu tenho uma preocupação extrema em casa com os adolescentes. Eu tenho, né, o Lucas está com 20 anos, a Alana com 14 para 15 anos, e assim, cada vez mais a gente vê essa galerinha conectada, tal da geração, acho que é Y, que fala, né, essa interligada, conectada, sim, aquela coisa toda. E o dia inteiro, cara, celular, tablet, aquela coisa na mão ali. Como é que você vê isso para o futuro? Porque
É de se preocupar. Porque é principalmente isso que você falou, o momento é repetitivo. Daqui a pouco essa molecada vai estar desenvolvendo um lerdo aí, porque é o celular ali o dia inteiro. Exatamente. A criançada hoje está cada vez mais com o telefone na mão e pescoço sempre inclinado. Você tem uma ideia, Jefferson? Uma cabeça hoje de um adulto, um adolescente, pesa em torno aí de 4,5 quilos, 5 hoje, uma cabeça. A criança, quando ela está muito inclinada, o adolescente, quando ele fica muito inclinado para frente, essa cabeça ele exerce uma pressão sobre a coluna de aproximadamente 27 quilos. Então, sim, exatamente. Então, tudo que está ali sofre. Então, musculatura, as vértebras vão ficar sob estresse por período prolongado, porque o uso é de período prolongado. E, além desse desenvolvimento motor dessa criança, físico dessa criança, que ela pode, né, ter prejuízos, o desenvolvimento cognitivo também muda. Existe hoje uma situação neurofisiológica mesmo que explica o porquê que a gente fica cada vez mais ficar no telefone. Isso é um próprio mecanismo do nosso cérebro. Tem uma substância que a gente tem no cérebro lá chamada dopamina, e quanto mais a gente rola o dedo lá, mais o nosso cérebro manda dopamina para o nosso corpo. Exatamente. O nosso corpo vai ficando resistente. É uma droga, né? Exatamente. Por isso que cada vez mais nós queremos ficar mais tempo no telefone. Então isso é um ponto que não serve só para crianças, mas também hoje para os adultos e os adolescentes. E eu acho que a gente tem que se preocupar. Por quê? A criança, quando ela passa um período muito prolongado, além desse prejuízo que a gente falou físico, ela começa a apresentar a voz infantil que ela quer imitar lá nos desenhos infantis, comportamentos no desenho infantil, não é a minha área, né? O psicólogo falaria melhor sobre isso. Só que dentro do meu trabalho eu encontro de tudo isso aí, isso tudo faz parte daquela anamnese que eu disse, faz parte de como eu vou elaborar o tratamento desse paciente. Mas você comentou aí, né, que essa parte mais do psicólogo, aquela coisa toda. Mas assim, eu acredito, olhando de fora, que a fisioterapia, além do processo de fisioterapia, ela acaba também tendo uma questão no trato emocional, Sim. porque muitas vezes a pessoa ela tem ali vamos falar assim, uma lesão, ou ela está desenvolvendo uma lesão, que às vezes, por exemplo, o uso demasiado do celular, de repente pode estar relacionado a um processo, de repente, não sei, de uma depressão, que a pessoa está buscando alguma válvula e ela fica muito tempo. Sim. São fugas, são gatilhos. E isso acaba acontecendo o quê? Acaba gerando um problema que vem para a tua área. Então você acaba não sendo, mas você acaba tendo que entender um pouquinho, né? Exatamente. Todo esse ciclo gerado por essa dependência da rede social, essas comparações que as pessoas fazem com a vida do outro, com a minha vida, isso tudo vai refletir no aspecto físico. Eu costumo brincar lá, o corpo fala. Então, se o seu desequilíbrio emocional está exacerbado, isso possivelmente vai começar a vir para o seu corpo também. Começaram a aparecer dores que você não tinha e que muitas vezes não é uma lesão física que vai explicar isso aí. A pessoa ela faz o exame de imagem, ela faz uma avaliação física com o fisioterapeuta, ela consulta médico, ela vai no neuro, ela vai no ortopedista, vai no reumato, não tem uma lesão que explica. Então, tudo isso Isso pode estar relacionado com o psicológico, emocional. É um conjunto, exatamente. Não estou dizendo que essa dor ela não existe, ela sim existe, mas não é fruto propriamente assim, não está potencializado por conta da lesão física. Né? Isso é bem presente sim. Até brinco lá. Muitas vezes, alguns pacientes, nós somos 70% terapeuta e 30% fisioterapeuta lá. Porque às vezes a pessoa ela só quer que você ouça. Ela chega com uma dor, você para ali, olha para ela, com aquela sensibilidade que ela precisa ser ouvida, que ela está passando por um momento conturbado, ela sai melhor. Muitas vezes a terapia nem foi aquela mágica, assim, né? Brincando, mas a pessoa sai melhor. Normalmente, a pessoa, né, o paciente, o cliente, né, que procura um fisioterapeuta, ele chega para te procurar no momento que a dor já está num extremo que ele já não aguenta mais. Né? Então, quando a gente fala assim, no equilíbrio da dor, os aspectos emocionais, o controle dessa questão da dor, como é que isso pode interferir, ou como é que a sociedade vê hoje essa questão da saúde? Você falou que a fisioterapia ela tem que ser mais preventiva do que curativa, vamos falar assim. Sim. Se as pessoas entendessem que a fisioterapia ela tem que iniciar na prevenção e não depois no pós-dor, acho que as coisas seriam mais tranquilas, né? Exatamente. A fisioterapia está tomando esse caráter agora. Ela ainda, como você disse mesmo no começo, né? As pessoas têm essa imagem ainda que vou procurar o fisioterapeuta só quando eu estou lesionado.
Mas a gente tem conseguido mudar esse panorama dessa visão, né? Então imagina o seguinte, a dor hoje, ela está muito relacionada com o ambiente que a pessoa vive, o ambiente social, o ambiente profissional, o ambiente familiar, bem como a lesão que está presente nela ali. Então, vamos dar um exemplo assim. No judaísmo lá, a gente tem a criança que cresce no ambiente familiar e já esperando a circuncisão numa determinada idade lá, certo? Então, você acha que essa criança já cresce com essa cultura da circuncisão, que é um processo doloroso que ela passa, ela vai ter a mesma resistência à dor de uma criança que está do outro lado do mundo, não tem nenhum tipo de contato, que cresce numa sociedade para potencializar numa família, com um nível de estresse elevado. Então, a percepção social influencia muito. A condição financeira também muda bastante. A lesão, muitas vezes, como eu disse, nem é uma lesão muito grave. Só que a maneira que a pessoa lida com as coisas na vida dela, muitas vezes sempre exacerbada, enérgica, de forma impulsiva, potencializa muito o efeito da dor. Isso prejudica muito ela. Bem isso. E assim, ó, essa semana até eu vi um vídeo do Mário Sérgio Cortella, e gosto muito de acompanhar os trabalhos que ele desenvolve. Inclusive ele falou assim, que em média a gente vive 75 anos. E esses 75 anos a gente poderia dividir ele em 3 etapas. Do 0 ao 25, que é quando você está se construindo, você está construindo caráter, você está construindo quem você é, você está construindo teu porte físico, você está construindo o que você quer para os próximos anos da sua vida. Sim. Dos 25 aos 50, que é quando você está construindo algo, então você está construindo patrimônio, você está trabalhando, você está se desenvolvendo, né? Você está chegando naquele momento da construção do que você realmente quer. E dos 50 aos 75, que é quando você está desconstruindo. É o momento que aí você já está cuidando de outros, está desenvolvendo outras pessoas da tua família, do teu seio familiar, aquela coisa toda, né? E o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem, em média, 75 anos, e a vida da gente é dividida em 3 etapas, como diz o Mário Sérgio Cortella. Mas a questão, Carlão, é mais ou menos assim, envelhecer, todos nós vamos. A diferença básica é, se acontecer alguma coisa no meio do caminho, a gente sabe que acidentes acontecem, sim. Então pode ser que eu não chegue a envelhecer. Mas envelhecer, a princípio, todos nós vamos. E a questão é, como é que eu vou chegar nessa velhice? Um amigo meu, Wendel Carvalho, que é um palestrante renomado aí no Brasil, amigo pessoal, ele sempre dizia, nos eventos que a gente teve junto, quando a gente conversou muito a respeito disso, ele falava assim, olha, envelhecer nós vamos. Mas como é que a gente vai envelhecer? Eu quero estar com 70 anos em cima de um palco dando treinamento e virando pirueta. Agora, tem aquele que vai chegar nos 70 anos numa cadeira de roda sendo empurrado por alguém. Então, se existe uma prevenção, se existe hoje um processo que eu posso prevenir doenças, que eu posso prevenir principalmente... Porque eu acredito que assim, a grande questão hoje, nossa, ser humano, é, ao longo da nossa vida, posturas incorretas, ações incorretas, coisas que a gente vai fazendo e vai levar a gente a chegar numa velhice com dor, com, né? Ai, dói aqui, aí, sim. Que nem aquela história, quando você chega na idade dos 70 anos, naquela fase dos animais, é a idade do condor, né? Com dor aqui, com dor ali, mas isso pode ser prevenido através da fisioterapia. Claro, com certeza, e não só através da fisioterapia, eu costumo falar com meus pacientes, nunca as disfunções que acontecem no organismo da pessoa, no corpo da pessoa, é resultado de uma só causa. Ela é uma somatória. Sim. Então é resultado de uma vida, muitas vezes, que a pessoa não praticou atividade física, que a pessoa foi tabagista, com consumo excessivo de álcool. Então, sempre está relacionado a uma causa multifatorial. Lesões pontuais acontecem? Com certeza, acontecem. O AVC, ele pode ser, por exemplo, hoje acomete uma grande parte da sociedade. Ele pode acontecer por um fator único? Pode acontecer, mas é a minoria. É sempre resultado de um nível elevado de estresse, por exemplo, tabagismo, do alcoolismo. Então, todas essas... O organismo ele é agredido por um período médio e longo, por todos esses agentes químicos, esses agentes externos, o corpo humano ele vai responder. Né? Sem dúvida. Então, eu tenho, por exemplo, pacientes que têm 70 anos e têm uma dificuldade grande, uma limitação grande física, mas tem um paciente, por exemplo, de 78 anos que joga bola 3 vezes por semana. Então, realmente, mas que praticou atividade física a vida toda,
vai na academia lá, que seja 30, 40 minutinhos, faz uma atividade física, não gosta de academia, mas faz uma caminhada. Então, é fruto de um pensamento de longevidade, de preparar o corpo a vida toda para viver com qualidade e chegar lá no final, Com viver qualidade. com mais qualidade também. Chegar com qualidade, isso que é o Exatamente. principal. Porque eu falo que assim, a caminhada é o que interessa, né? Exatamente. Não é o resultado. Exato. Porque chegar lá você pode chegar, É a mas como é que você construção. vai chegar? É a Sim, construção do é a dia a dia. construção. É isso. Né? Bacana, bacana. Hoje a gente conversou bastante aqui com o Carlão. O Carlão trouxe muita informação relacionada ao segmento dele, que é a fisioterapia. Né? Carlão, eu queria que, para encerrar esse nosso bate-papo de hoje aqui, eu gostaria que você deixasse alguma mensagem, alguma coisa que você achasse relevante para que os nossos seguidores, aí, os nossos ouvintes, né, pudessem refletir principalmente no dia de amanhã, para que eles possam ter essa longevidade que a gente sempre comenta aqui, que você Sim. acabou de falar, mas que essa longevidade seja uma coisa de qualidade. Exatamente. Bom, Jefferson, eu acho assim, ó, é isso que nós acabamos de falar. É um clichê que muitas pessoas elas ouvem a vida toda, mas assim, não absorvem. Então, se eu pudesse deixar um recado hoje, é cuidem da saúde de vocês. O custo da prevenção, mais uma vez, ele é muito, infinitamente menor do que o custo da reabilitação. E eu não estou dizendo custo de dinheiro, são em todos os aspectos da vida de vocês. Então, o aspecto familiar, se vocês tiverem uma limitação hoje, se a pessoa ela tem uma limitação, ela vai comprometer filho, vai comprometer a esposa, vai comprometer de ajuda familiar, depender de ajuda familiar para se locomover. Então, uma atividade física feita de maneira... comece devagar, não precisa começar de uma vez fazendo 1 hora de academia por dia. Comece caminhando um quarteirão, caminhe 2 no outro dia ou na outra semana. Faça no seu tempo, mas faça. Se preocupe com a sua saúde, que é o bem mais precioso que a gente tem. Muitos pacientes, minha mãe hoje lá é enfermeira no Hospital do Câncer, e muitos deles passam a vida toda negligentes e não cuidando da saúde, com brigas, e o arrependimento ele é sempre o mesmo lá. Poxa, mas se eu tivesse saúde, poxa, mas se eu tivesse saúde, eu faria tal coisa, para consertar isso que passou no passado. Né? Esse é um pensamento que a gente ouvia muito lá atrás. Trabalhar forte até determinada idade e depois curtir a vida. Aí você passa a vida Exato. inteira correndo atrás do dinheiro. Quando é a hora de você curtir o dinheiro, você vai gastar o dinheiro para cuidar da saúde. Exatamente. Então, cuidem da saúde de vocês. É o bem mais precioso, porque vocês não vão estar cuidando só de vocês. Vão cuidar de toda a família, vão ver os netos, vão ver os filhos crescerem. Então, essa seria a principal mensagem. Legal, legal. O Carlão, fala uma coisa para mim. Quem quiser agendar uma consulta com o Carlos, quem quiser passar lá por uma avaliação fisioterapêutica, como é que faz? Onde é que acha o Carlos? O meu Instagram, primeiramente pode falar comigo por lá, quem tem acesso às redes sociais aí, carlosv.fisio, vai estar eu lá, Carlos Valese, ou pelo meu telefone, Jefferson, que é o 43 mesmo, prefixo daqui, 99909-1030. Só mandar um WhatsApp lá, respondo o mais rápido possível, a gente agenda. Onde que é o endereço do consultório? Rua Oswaldo Cruz, 492, na sala 310. Todas essas informações que o Carlão passou aqui agora estão aqui embaixo, né, nos GCs, estão aqui embaixo escrito na tela. Printa a tela aí, anota, entre em contato. Ó, vale a pena, hein? Eu faço um acompanhamento com o Carlão ali, show de bola. Então não perca a oportunidade não. Agenda uma avaliação, vai lá, entende mais sobre esse processo da fisioterapia, conhece lá o que o seu corpo precisa e eu acho que a dica do dia é movimento. Se movimente, não fique parado. Começa a movimentar, começa a caminhar, começa devagarinho, devagarinho, devagarinho. Pode ter certeza, a gente vai se encontrar lá nos 70, nos 80 anos, e todo mundo, não sei se bater naquela bola que o tio de 78 está fazendo, mas de repente a gente vai estar aí numa condição de estar próximo disso. Deus quiser. Tá certo? Finalizando aqui o nosso episódio de hoje, deixar o spoiler para vocês aqui da próxima edição, do nosso próximo episódio. Nós estaremos falando na semana que vem sobre um assunto que está em alta aí dentro do nosso mês de setembro, que é Setembro Amarelo, onde a gente vai tratar sobre essa questão do suicídio, né? Cada vez mais, Carlão, crianças, jovens, até mesmo adultos, as pessoas aí tirando as suas vidas, às vezes, por causa de um processo de depressão, por causa de uma série de situações. A gente vai estar aqui com a Juliana Cardoso, tá? Ela é psicóloga, ela
atua hoje na Clínica Descobrir, que é outra parceira do SAF Bom Pastor. A gente vai estar trazendo mais aí sobre Setembro Amarelo, vamos estar falando sobre a questão, essa questão psicológica que a pandemia trouxe também, e vamos estar tratando um assunto bem legal agora direcionado dentro do segmento funerário. Como é que a psicologia, como é que os psicólogos podem atuar e ajudar as famílias que acabaram de perder um ente querido. Muito legal. Então vai ser um assunto bem bacana, vai ser um assunto bem descontraído. Eu acho que vale a pena. Então, se você ainda não segue, segue o nosso canal, se inscreve no canal. Não esquece, naquelas caixinhas de perguntas, já deixa suas perguntas relacionadas à questão de psicologia, e aí a gente já vai ter um direcionamento do que você, nosso seguidor, tem intenção e tem interesse em estar sabendo mais sobre todos esses assuntos que a gente vai estar tratando. Agradeço você, agradeço a Deus, agradeço a minha família, agradeço ao Carlão que esteve aqui com a gente, a nossa equipe maravilhosa do SAFcast aí que está por trás dos bastidores, por trás das câmeras dando todo esse suporte. E semana que vem tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe a nossa vida, a nossa semana e até a próxima.